Jefferson, boa tarde. Boa tarde, Fabélia. Muito boa tarde, amigos do Sucesso do Campo. Olha, interessantíssimo esse debate, Fabélia. Vamos lá, vamos conversar. Jefferson, primeiro aí, vamos falar dessa história de não desmatada. Você concorda que isso aí é um termo, é a mesma coisa do agrotóxico, do veneno, destas situações que coloca para o produtor e que fica só rotulando o produtor um pouco pior? Quando a gente entra nessa discussão, Fabélia, é interessante também porque ninguém faz mais do que o agro brasileiro em termos de preservação ambiental e de manutenção das florestas como estão. Não existe país no mundo produtor que tenha as mesmas regras que nós temos aqui, de preservação de no mínimo 20% das nossas áreas rurais, que pode chegar até 80% a depender do bioma. O país que produz e alimenta 1,5 bilhão de pessoas em todo o mundo e que ocupa apenas 10% do território nacional. Em termos de preservação de espécies florestais, nós superamos os 50%. Tem gente que fala até 60% da nossa manta florestal está preservada. Então, o país dá aula em termos de preservação. Não há país outro no mundo que tenha as mesmas regras que o Brasil tem. E, mesmo assim, nós somos líderes na produção de alimentos e isso incomoda muita gente. Muitos concorrentes estão, nesse exato instante, querendo que o Brasil crie mais regras ainda, porque, evidentemente, nós conseguimos produzir com muita competência, com muita qualidade. A nossa produção nacional é imbatível em termos de eficiência. Então, isso incomoda os nossos concorrentes e esse caso da Danone é um exemplo que serviu para despertar uma ideia que vai se espalhar para todo o país, Fabélia. Tá, vamos começar aí falando dessa falácia toda lá. Como é que aconteceu isso, Jefferson? Vamos lá, Fabélia. A Danone, através do seu diretor comercial, em uma entrevista que deu à agência Reuters, que é uma agência internacional inglesa aí de comunicação, de jornalismo, ele fez uma afirmação nessa entrevista que a Danone, se antecipando às regras que vão passar a valer na União Europeia, como ela tem um processo de rastreabilidade muito assertivo, ele afirmou que a Danone, se antecipando a isso, não compra mais soja do Brasil, insinuando que a nossa soja, obviamente, porque não compra mais do Brasil, é porque não se enquadra nas regras que estão prestes a passar a valer na União Europeia. Ou seja, ele quis dar uma palavra para os seus consumidores da agenda woke, aqueles ecochatos, e acabou esbarrando num problema muito sério, porque o Brasil também é um grande mercado consumidor, Fabiano. Nós temos mais de 200 milhões de consumidores ativos aqui no país, inclusive, obviamente, o laticínio entra nessa cadeia. E aí mexeu, obviamente, com o setor agropecuário nacional, que reagiu. E reagiu com inteligência, Fabélia. Essa que é o grande diferencial de reações passadas que nós tínhamos, só com notas, etc. Não. Muito amparado no exemplo que a ProSoja Mato Grosso nos deu, e aí a gente tem que reconhecer o trabalho do Lucas Costa Weber e daquela diretoria espetacular que a ProSoja tem. Eles lá no estado do Mato Grosso, Fabélia, provocaram o governo local a editar uma norma jurídica que eliminasse todos os incentivos fiscais das empresas signatárias da chamada moratória da soja, ou de empresas que tenham acordos comerciais que prejudiquem o setor produtivo do estado do Mato Grosso. E foi aprovada a norma e sancionada pelo governador, é a Lei Estadual 12.709. Inteligentíssima a forma com que agiram. E aí, o que tem a ver isso com a Danone? Tem tudo a ver. E agora vem o chamamento que eu quero fazer, eu quero me dirigir agora, Fabiana, aos teus telespectadores, sobretudo aos legisladores, que eu sei que tem muito vereador, muito deputado estadual, federal, que assiste o teu programa. Meus amigos legisladores do país, anotem aí, Lei 12.709, Lei Estadual do Estado do Mato Grosso. Copiem essa norma jurídica idealizada pela ProSoja Mato Grosso e repliquem ela em todas as instâncias,
sejam em municípios. Por que municípios? Ora, uma empresa quando se instala, e a Danone tem 4 plantas de laticínios aqui no país, uma empresa quando se instala, ela busca incentivos fiscais já no município, IPTU, ou a doação de um imóvel numa área industrial. Ora, se ela tem esses benefícios fiscais aí na localidade, aí em Jataí, por exemplo, Fabélia, o vereador pode copiar essa norma, copia a norma jurídica e transfere ela para a realidade local. Deputados estaduais, conversei ontem com a assessoria da deputada Daniela Rainer, com a deputada Caroline Detoni, com a deputada Ana Campanholo aqui no nosso estado, e todos se mostraram muito solícitos e vão encaminhar esses projetos de lei. Santa Catarina talvez seja o segundo estado a adotar essa norma jurídica e não permitir que aqui no nosso território uma empresa goze de benefícios fiscais, como é o caso do ICMS, falando mal dos nossos produtos, boicotando a nossa agricultura local e se alinhando à Agenda 2030 e a outras agendas que usam como pano de fundo a questão ambiental, mas na verdade é puro interesse econômico. São os nossos concorrentes, com aquele velho adágio que desde a década de 80 nós víamos em alguns anúncios, inclusive em meios de comunicação, florestas lá, produção aqui. O que eles querem, obviamente, é proteger, né, de forma escancarada a produção deles em detrimento da nossa competitividade aqui do agronegócio nacional. Então, a ideia da ProSoja Mato Grosso foi muito inteligente e deve ser replicada em todos os níveis de poder, municipal, estadual e federal. Deputados federais também podem tomar essa iniciativa, copiem essa norma jurídica e vamos, a partir de hoje, fazer uma grande mobilização nacional para que cada município desse país, para que cada agrocapital dessa nação, para que cada estado produtor brasileiro não permita que empresas multinacionais tenham incentivos fiscais se forem signatárias desses acordos que penalizam os nossos produtos brasileiros, Fabélia. Bom, isso aí, como você falou, chamando aí vereadores e tudo mais, vale para outros setores também, né, Jefferson? Exato, Fabélia. Por isso que realmente foi uma sacada muito inteligente para outros setores da economia, né? Não só para o agronegócio, mas para outros segmentos, né? Nós estamos cheios de multinacionais no nosso país. Então, é evidente isso, inclusive, e tem um princípio em direito, Fabélia, que é o princípio da reciprocidade no direito internacional. Quando um país ou uma corporação toma uma iniciativa para nos prejudicar, que é o caso, boicotando a nossa soja e falando mentira a respeito dela, dizendo que a nossa soja brasileira é fruto do desmatamento da Amazônia, ou que o valha, isso é mentira. Isso é uma mentira deslavada e precisa ser enfrentada. Quando não com a comunicação, quando não com o boicote desses produtos, né, que foi o que motivou até, eu acho que repercutiu mais, inclusive pelos próprios consumidores da Danone. Eu estava aqui até anotando em alguns grupos que eu estou, se hoje não vai ter Danette, vai ter laticínios holandeses, que tem aqui em Biguaçu, tem um laticínio muito bom. Não vai ter Danoninho, vai ter iogurte da Tirol, que é uma outra empresa de laticínios catarinense. Isso despertou nos consumidores uma reação muito positiva. Então, além de boicotar estes produtos dessas multinacionais, o segundo passo, que é um direito de cada consumidor escolher o que vai comprar ou o que vai deixar de comprar, o segundo passo, e aí é a grande sacada, atacar essas questões dos incentivos fiscais. Tem incentivo fiscal de IPTU, tem incentivo fiscal para laticínios internacionais aí para multi, que chega a 70% do ICMS, abatimento de até 70%, tem que derrubar. E aí vamos para os federais, Fabélia. PIS, COFINS, CSLL, imposto de renda, eles têm créditos presumidos que podem abater nesses tributos. Praticamente laticínio, Fabélia, é zero, mata zero, não paga tributo. Ora, tudo bem que seja um incentivo para a nossa indústria nacional. Agora, para aqueles laticínios que vêm de fora e vêm aqui ditar regra, pelo amor de Deus, está na hora da reação. Então, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, tomem o exemplo do estado do Mato Grosso, capitaneado pela ProSoja. Opa, deu uma travadinha, vamos ver aqui. Vamos transformar o nosso... Vamos enfrentar esse assunto com inteligência, Fabélia. Doendo no bolso, que é onde esse povo sente. Bom, você mencionou essa reação que foi diferente desta vez e de uma inteligência tamanha, baseado em preceitos legais,
Porque antes a gente via todo mundo fazendo aquela nota de repúdio. A artezinha para replicar, né? Igual a gente tá aí rodando. Não, né? A Danone, que continue solicitando aquele boicote aos produtos. E que muita gente passa por cima e nem percebe. É automático, ele já passa na prateleira do supermercado, vai pegando ali. Agora, quando chega numa legislação que retira esses benefícios, aí a diferença é muito grande, né? Sabe o que explica isso, Fabélia? Lei de Newton. Para toda ação há uma reação. Eu acho que o que despertou isso foi a tal da moratória da soja. Existiam produtores, eu até faz uns 3, 4 anos que recebo ligações e comentários. Ô Jefferson, tenta fazer alguma coisa aí, pensem aí, etc. Realmente a gente já idealizou muita coisa, ações judiciais, tentar entrar na OMC, enfim. Mas a AproSoja saiu na frente e essa ideia foi brilhante, porque, óbvio, todas as empresas, e lá na legislação no Mato Grosso, o objetivo eram as adquirentes, né? Bunge, Cargill, ADM, essa turma toda aí. Só que, como tu falou, isso pode ser estendido para todas as multinacionais, não só para as adquirentes de grãos, para os laticínios, né? Para as empresas de fertilizantes, para as empresas de químicos, né? Para todas as empresas que fazem parte da nossa cadeia do agronegócio, ou mesmo de outros segmentos, existe sim essa possibilidade. E lá funcionou, deu certo, foi aprovado, foi sancionado, né? A reação por parte dos produtores foi muito inteligente. Então, fica aqui o nosso reconhecimento pelo trabalho da AproSoja Mato Grosso, e espero que todas as AproSojas e todas as entidades de classe, a partir de agora, assumam também esse papel em seus municípios, em seus estados, a replicar essa ideia positiva, para que ela tome conta de toda a nação brasileira. Tu imagina, Fabíola, desde o município, você tem uma legislação municipal que preveja que uma empresa, para se instalar lá, para conseguir um terreno, por exemplo, lá, ou para ter um benefício de IPTU, ela tem que ter essa reciprocidade aqui, não pode ser signatária desses acordos que prejudicam a nossa produção de commodities, né? E também, evidentemente, no âmbito federal, né? Vai chegar um momento que temos que ter uma lei federal também a respeito desse tema e que corte esses benefícios fiscais. Não só também, Fabélia, de empresas signatárias da moratória da soja ou desses acordos internacionais, mas empresas como estava acontecendo aqui, que importam, por exemplo, leite. Importam leite lá da Austrália para reidratar aqui, para vender na caixinha. Pelo amor de Deus, essas empresas não podem ter um centavo de benefício fiscal. Devem ser, inclusive, na minha opinião, taxadas por conta disso, para valorizar a nossa indústria nacional e fazer com que, pelo princípio da reciprocidade, nós possamos agir, e agir de forma inteligente, volto a dizer, atacando o bolso dessa turma, porque é onde eles sentem, atacando o bolso. Porque, realmente, só no discurso, como a gente fez muito tempo, pouco vale, né, Fabélia? Embora, claro, isso fez parte de um histórico que despertou a consciência, mas agora está na hora de agir em outros campos, e esse campo legislativo nos parece ser o campo mais assertivo para atingir esse objetivo e eliminar esse ataque aí ao nosso segmento agropecuário nacional. Pois é, ontem eu ainda comentei aqui que é como o município incentivar a instalação de uma empresa, pode ser ela ali até um atacadista, e aí incentiva, e a empresa não quer contratar funcionários que sejam dali daquele município. Ele não quer empregados dali, ele quer que venha de fora. Então, peraí, está incentivando ela para vir para cá por que cargas d'água? Então, e com esse posicionamento já abre os olhos, abre a mente para muito mais. E outra coisa, Jefferson, nesta situação, a AproSoja Brasil tem alguma coisa a fazer? Ou se isso se responsabiliza para as AproSojas estaduais? A AproSoja Brasil pode apenas participar ali incentivando essas AproSojas estaduais? Eu não sei, Fabélia, eu não faço parte da AproSoja. Embora eu seja produtor de soja, eu integro outra entidade. Eu não sei como é que funciona
essa questão lá dentro, interna corporis, né? Mas toda entidade de classe, não só as AproSoja, sindicatos rurais, né? O sindicato rural lá de Formosa do Rio Preto, se quiser tomar essa iniciativa, ele vai lá, conversa com o vereador local, chama lá, ó, vamos chamar os nossos vereadores do agro aqui de Formosa do Rio Preto? Vamos, cheguem aqui. Qual é que é a ideia? Olha, eu tenho um projeto de lei aqui, foi aprovado lá no Mato Grosso, eu quero que vocês façam o mesmo aqui no nosso município de Formosa do Rio Preto. E não permitam que empresas que se instalem aqui, que veio de fora, gozem de benefícios fiscais, desde que elas sigam as normas brasileiras e não sejam signatárias de moratória de soja, não sejam signatárias de Agenda 2030, não sejam signatárias de acordos comerciais da União Europeia, que falam mentiras do nosso produto nacional, tudo bem, serão muito bem-vindas e vão gozar de todos os benefícios fiscais, tais como as empresas nacionais que aqui estão. É essa a ideia, Fabélia. Eu falei do município, agora tu veja em âmbito estadual. Olha aqui em Santa Catarina o problema que vai ter, porque grande parte dessas multinacionais escoam a sua produção aqui, pelo nosso porto, né? Seja de Itajaí, seja de Navegantes, né? Seja de Imbituba, né? Nós temos 3, 4 portos aqui que escoam muita produção. O estado do Paraná, né? Que é o caso de Paranaguá, o estado de São Paulo, Porto Santos, começarem a adotar medidas como esta, Fabélia, esse benefício fiscal se estende também aquelas unidades que estão aqui nos portos. E o benefício não é pouco não, Fabélia, são bilhões de reais. E eu não sou contra o benefício, eu acho que não tem que tributar quem produz ou quem trabalha dentro da cadeia da agropecuária nacional. Tributo, quanto menos tributo, melhor. Agora, nós vamos dar incentivo fiscal para que essa turma fale mal da gente? Vamos dar incentivo fiscal para que essa turma denigre a imagem do segmento agropecuário nacional, nos eliminando potenciais mercados lá fora por conta de mentiras? Não é possível. Então, o que a AproSoja Mato Grosso fez no estado do Mato Grosso tem que ser feito em todo o Brasil, em todos os estados brasileiros onde tem produção nacional, que são todos, na verdade, né? Não tem um estado na nação hoje que não tenha uma multinacional em seu território gozando desses benefícios dentro da legislação. Então, ideia brilhante, volto a repetir, Lei 12.709, a questão da moratória da soja, que pode ser estendida para outros acordos comerciais, como esse é o caso do acordo da União Europeia, que a Danone, se antecipando, que nem está valendo lá, já disse que não compro mais, não vou comprar mais soja. Como se isso também fosse fazer uma diferença. É a miséria de soja que eles compram, que eles adquirem. Mas o que é a repercussão dessa empresa, né? A Danone, Fabélia, é uma gigante. É a 7ª maior do mundo, a 3ª maior da União Europeia. É um laticínio gigantesco. Então, o que ela faz acaba repercutindo, né? E como é que fica a imagem nossa, falando uma mentira dessa, né? Que a nossa soja veio da derrubada da Amazônia. Que mentira, que coisa deslavada, que sacanagem é essa? E outra, a nossa legislação, que é o Código Florestal Brasileiro, e eu falo aqui de Santa Catarina, que teve o primeiro Código Florestal, inclusive estadual, ela é rigorosíssima. Essas áreas todas que temos aqui são consolidadas. E as que não são consolidadas, desde há muito tempo, aqui no nosso estado, desde a década de 70, né? Se teve algum tipo de supressão, teve, e que compensação. Se suprime aqui, mas compensa lá. De maneira que, no cômputo geral, nós não temos diminuição de área florestal. Pelo contrário, as áreas florestais têm aumentado. As áreas, inclusive, de reserva, têm regenerado, né? Nós temos hoje a área de reserva legal no nosso estado aqui, ela sobeja os 20%, ela ultrapassa isso. Então, se nós fôssemos levar ao rigor da própria lei, nós teríamos área para avançar ainda. Mas não é essa a intenção. Não é isso que o produtor quer. O produtor quer continuar produzindo tranquilamente, como tem feito, e quer e exige respeito. E pela reciprocidade, aqueles que mentirem sobre o nosso segmento, aqueles que denegrirem a imagem do nosso segmento com interesses comerciais, serão repreendidos com os rigores da lei e da lei brasileira. Uma legislação que não vai permitir que estas multinacionais gozem de benefícios fiscais em nosso território, Fabiano. Essa é a sacada, olha, mais inteligente dos últimos tempos. Parabéns ao Estado do Mato Grosso e à AproSoja Mato Grosso pela iniciativa. Jefferson, nosso tempo está esgotado, a gente vai ficando por aqui, mas nós voltamos a falar a qualquer momento aí com novas repercussões
tendo no setor do agro. Tá joia, Fabélia. Um abraço a todos aí. Olha, não vai ter Danete nem Danoninho, hein? Vamos comprar produtos de laticínios nacionais, laticínios locais, que esses aí sim têm que ser valorizados pela concorrência desleal que essas multi fazem. E ainda falando mentiras. Tá joia, Fabélia? Vamos em frente, que a verdade, quem cavalga a verdade não precisa de arreio nem de espora, como diz aqui no Sul, e a gente vai vencer essa batalha certamente. Esse gigante com pés de barro aí vai ser derrotado pela força da nossa união e pelos rigores da nossa legislação. Um abraço a todos e vamos em frente.